Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um culto da vitória nessa sexta-feira, dia 9 de outubro do ano de 2020. Eu quero convidar você, a partir de agora, a prestar culto ao nosso Deus através do nosso canal do YouTube. Aproveite também, deixe o seu like, Compartilhe com seus contatos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse culto nessa noite. Tá legal? Vamos então agora louvar ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor.
Amém, queridos. Glória a Deus, estamos juntos nesse culto tão abençoado, nosso culto da vitória. E daqui a pouco nós vamos receber a ministração poderosa da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai estar usando mais uma vez o irmão Alexandre, vai ser bênção nas nossas vidas e para toda a nossa casa. Mas agora eu quero ler com você o versículo que está ali em Atos, capítulo 20, verso 35, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante ao trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém, queridos? Isso é revolucionário, porque no conceito do mundo, nós precisamos primeiro receber para depois dar, não é isso? Mas no reino de Deus funciona diferente. Nós precisamos primeiro dar, nós precisamos primeiro plantar, para que possamos colher, para que possamos receber. E o próprio Senhor Jesus nos ensina isso. A maior felicidade em dar do que em receber. Então vamos fazer isso agora, com alegria, com gratidão, com fidelidade. Vamos devolver os dízimos, vamos fazer ofertas generosas, vamos plantar sementes de qualidade, para que a nossa colheita seja uma colheita farta. Vamos orar, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo de aplicação de princípios. E nós queremos fazer isso com gratidão, nós queremos fazer isso com alegria, nós queremos aplicar fé nesse momento, porque nós sabemos e a Tua palavra nos garante que a nossa colheita será 30, 60 e a 100 por um. E vamos ser muito mais felizes quando entendemos o princípio da entrega, o princípio do dar, o princípio do compartilhar. Muito obrigado, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor receba cada uma dessas sementes e multiplique em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode fazer isso agora mesmo, através do nosso QR Code, efetuando uma transferência, ou, se preferir, nos próximos dias, indo até uma casa lotérica, uma agência bancária, e fazendo um depósito. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, louvamos ao nosso Deus, junto com o nosso ministério de louvor. E agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus, da nossa série, que nós começamos na sexta-feira passada, a série Encontros com Jesus. Hoje nós vamos conversar e compartilhar com vocês um encontro extraordinário, o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Para isso eu quero convidar você para abrir Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o verso 52. Diz assim a palavra de Deus: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. O encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos pela leitura da tua palavra, Deus, nessa noite. Senhor Deus, nós queremos abrir os nossos corações e as nossas mentes, Senhor Deus, para ouvir o que o seu Santo Espírito tem a falar, Senhor Deus, a todos nós. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um encontro muito interessante. Jesus estava com os seus discípulos caminhando e diz a história que Jesus ia a caminho de Jerusalém, mas por um motivo que a Bíblia não nos conta e os outros evangelhos também não dizem, Jesus resolve voltar. Ele volta e vai novamente a Jerusalém. Jesus e seus discípulos estavam caminhando de Jerusalém, mas por algum motivo que o autor não menciona, ele retorna a Jericó. E essa foi a última vez que ele passou por aquela cidade. Ou seja, depois desse encontro que Jesus teve com Bartimeu, nunca mais Jesus voltou a Jericó. Segundo alguns estudiosos, o nome do cego realmente não era Bartimeu. Isso representava apenas uma informação, que ele era o filho de Timeu. O sufixo bar quer dizer filho, né? E Timeu, filho de Timeu. Há também pessoas estudiosas que dizem que Bartimeu não era o cego. Ele era como vamos falar, né? Ele era um porta-voz que ficava à beira do caminho, acompanhando um homem cego, e ali ele ficava gritando e pedindo esmolas e clamando para que as pessoas ajudassem o cego. Outros comentários bíblicos também dizem que esse homem Bartimeu era um porta-voz, como eu já falei. Mas o importante é que esse encontro nos ensina a não perder a oportunidade de nos encontrar com Jesus a todo instante, pois hoje pode ser a última oportunidade de salvação para você e para mim. Esse é o principal tema dessa mensagem: não perder a oportunidade. Bartimeu, vamos continuar tratando ele como sendo o cego, ele não sabia que esse seria o último dia, o último momento que ele teria o encontro com Jesus ali em Jericó. Então, esse encontro, primeiramente, nos ensina: a pior cegueira é a falta de fé. No verso 47, vamos ler lá junto. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No verso 48 fala o quê? Muitos os repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era um cego, imundo, sujo,
largaram a beira da estrada pedindo esmola, e com certeza todos os dias as pessoas iam até lá e o colocavam ali na beira daquele caminho, para que ele pudesse pedir esmola e assim comer, se sustentar. Mas ele ouviu que Jesus estava passando, e Jesus não era qualquer pessoa. Ele entendia, ele ouvia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha feito milagres, curado, transformado água em vinho. Sim, era Jesus a única oportunidade que ele tinha para ser curado. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa era a palavra, essa era a frase que esse pobre cego continuava a gritar, a falar, para que Jesus o ouvissem. Mas muitas pessoas mandavam ele ficar quieto. Talvez você aí na sua casa nessa noite também está sofrendo como esse cego, desiludido, fraco, triste. Talvez você esteja com enfermidade, talvez você esteja desempregado, e muitas pessoas à sua volta estão falando para você: ah, você não tem mais jeito, você não vai conseguir, ninguém pode te ajudar. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Jesus está passando na sua casa, através desse canal do YouTube, e você pode tocar nele, pode falar para ele, dizer para ele, abrir o seu coração e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pior cegueira é a falta de fé, querido. A fé genuína dele o salvou, pois ele apontava para uma fé verdadeira, ou seja, é a fé pela justificação em Cristo Jesus. E o que é justificação? É como se Deus olhasse para o homem e visse no homem só o pecado. E Deus falasse assim para o homem: olha, para você ser salvo, você precisa pagar R$100, né? Hipoteticamente. E você, homem, eu, homem, não tínhamos esse dinheiro, não tínhamos como dar nada em garantia. E aí Jesus, o Filho de Deus, veio do céu, andou aqui na terra, viveu como eu e você vivemos, e chegou para o seu Pai, o Deus, e disse assim: eu, Jesus, vou fazer um depósito em nome de Alexandre, em nome de José, em nome da Maria, da Beatriz, da Letícia, do Joel, do Alex, para que eles fossem justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus nos justificou. É reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz como o único meio para alcançar a salvação. A pior cegueira é a falta de fé. Nos dias de hoje, muitos colocam fé em muitas coisas, né? Eu vejo pessoas que colocam fé em pedrinhas. Se a pedrinha está clarinha, é porque o dia vai ficar mais calmo, tranquilo. Se a pedra fica escura, a pessoa não sai nem de casa. Pessoas colocam a sua fé em imagens feitas por mãos de homem, colocam sua fé em obra, colocam a sua fé em pessoas, mas se esquece que antes de serem realizadas na vida, aqui na terra, precisam primeiramente serem justificadas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não adianta eu e você fazermos nada, porque sem Jesus nós não vamos alcançar a vida eterna. Precisamos ser curados dessa fé, dessa falta de fé, dessa cegueira espiritual.
A verdadeira fé precisa ser perseverante. É aquela que insiste, mesmo quando tudo parece estar contrário a você, você segue crendo, pois a sua fé em Cristo Jesus, você precisa perseverar, você precisa continuar, assim como aquele cego, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam ele calar a boca, fique quieto, não atrapalhem. Acredito que os discípulos chegaram: olha, Jesus não tem tempo, nós estamos indo para Jerusalém, estamos atrasados e precisamos caminhar, e Jesus não tem tempo para perder com você, seu cego, cale a boca. Só que aquele homem não era cego, não nasceu cego, ele se tornou cego no decorrer da vida. Eu e você também não nascemos cegos, nos tornamos cegos espiritualmente, e só Jesus pode curar essa cegueira da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Não há outro caminho a não ser por Jesus. Você não pode se auto-justificar. Precisamos ser justificados pelo amor, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. A pior cegueira é a falta de fé. Em segundo, queridos, esse encontro de Jesus com o cego Bartimeu nos ensina que a fé deve nos levar a seguir a Jesus. O que aconteceu lá no verso 52? Abra aí a sua Bíblia. Jesus, após ter curado aquele homem, Jesus olha para ele e disse: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, né? E seguia Jesus pelo caminho. A fé deve nos levar a seguir a Jesus. Precisamos caminhar junto com Ele todos os dias, todos os momentos. Jesus tem que andar ao nosso lado, Jesus tem que estar conosco. E como pode ser feito isso, irmão Alexandre? Olha, eu separei 4 ou 5 pontos aqui para falar para você nessa noite. Primeiro, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Salmos 119, verso 55, o salmista diz assim: de noite, lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer à tua lei. É pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e obedecer o que está escrito ali. É caminhar. A Bíblia, ela tem instruções para tudo. Se você for patrão, ela tem instrução para que o patrão cuide bem do seu empregado. Se você é marido, a Bíblia tem lá como você deve tratar a sua esposa e seus filhos. Se você é filho, a Bíblia te ensina como você obedecer ao seu pai e à sua mãe. A Bíblia tem tudo escrito. É preciso obedecer a palavra de Deus para ter fé e seguir a Jesus. Segundo, precisamos ter comunhão com os santos de Deus. Salmos 133, verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. O culto online, querido, é maravilhoso. Nós estamos alcançando, ultrapassando barreiras, alcançando pessoas que estão tão longe da nossa igreja. Mas é importante, é necessário, é preciso que tenhamos comunhão com os irmãos aqui na igreja local. Por isso que nós já temos o nosso culto domingo às 10 horas da manhã presencial, para que essa comunhão seja praticada no dia a dia, no decorrer da sua vida. É preciso
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? É ali, aonde? Na igreja local, aonde você frequenta, aonde você assiste o culto, aonde você se derrama no altar e fala com Deus, abraça o seu irmão e troca o cálice no dia da ceia. É necessário, querido, para você seguir a Jesus, você precisa ter comunhão com os santos de Deus. Amém? Outro ponto que nós precisamos ter é buscar constantemente a comunhão com Deus. Em Romanos 10, verso 17, diz assim a palavra de Deus: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Uma outra versão diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quer ter comunhão com Deus? Leia a Bíblia, assista o culto, ouça as mensagens, preste atenção nas mensagens, caminhe junto com o seu pastor, ande junto com a sua igreja, porque a fé, querido, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo culto de libertação, a fé não vem pela corrente dos 7 dias, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Também é preciso praticar constantemente o fruto do Espírito Santo de Deus. Fruto. Como é que dá o fruto da árvore? Primeiro você tem que plantar, né? Pegar o pé de manga, plantar ele ali e deixar ele crescer, molhar, adubar a terra, precisa tirar as pragas, até que um dia o pé de manga vai dar aquela manga deliciosa. Assim também é a vida cristã, querido. Você precisa adubar, você precisa cultivar, você precisa todos os dias falar: Senhor Jesus, eu quero te seguir, eu quero caminhar contigo, mas não só da boca para fora. Isso tem que ser resumido pelos seus atos, pela sua forma de viver, pelo seu caminhar, pelo seu pensar e pelo seu falar. Lá em Gálatas, né? A carta de Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 24, Paulo fala dos frutos do Espírito. Olha, é tremendo, irmão. Você já leu Gálatas 5? Tem lá também os frutos do pecado, mas hoje eu não vou tocar nele. Vou falar só dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito começa a tomar nota, e aí você bota aí, não fale para a sua esposa que está do seu lado, seu filho, seu colega, bota aí de 0 a 10, como está esse fruto na sua vida. Eu também vou aqui, na minha mente, tá, irmão? Não vou falar para você não, tá? Então vamos lá. O primeiro fruto que Paulo fala, mas o fruto do Espírito é amor. Como que está o seu amor para com o seu próximo? Para pensar. Segundo, a alegria. Você está feliz? Uma pessoa que vive só triste, se não estiver com a enfermidade, está faltando o fruto da alegria na sua vida. Paz, ter paz, né? Você chegar em casa, deitar, dormir, aquela tranquilidade, né? Sem precisar tomar até o calmant, né? Que o pessoal fala lá que a vaca foi para o brejo e aí você está calminho. Não é essa paz, é a paz de espírito, a paz que você sente
né? O Espírito Santo de Deus consolando o seu coração, apesar dos problemas, apesar das dificuldades da vida. Paciência. Ah, irmão Alexandre, como você fala de paciência no momento que estamos vivendo. Meus filhos estão dentro de casa e pescam peixe dentro do aquário, pulam no sofá, jogam bola dentro da cozinha. Eu não aguento mais, irmão Alexandre. Mas é preciso, irmão, ter paciência. É um fruto do Espírito Santo de Deus. A amabilidade é amar, demorar a se irritar, é a amabilidade. Bondade, ser bondoso. Você entrou no ônibus, sentou, entra uma senhora, aí você finge que está dormindo? Não, você tem que ser uma pessoa boa. Você levanta e dá o lugar para aquela pessoa. E fidelidade, ser fiel. É preciso também ter mansidão, ser uma pessoa mansa, demorar a se irar, demorar a se irritar, não brigar por qualquer coisa. Isso é ter mansidão. Também ter domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? E é isso que nós temos que fazer. A cada dia, a cada momento, ver o que está impedindo de eu seguir a Jesus, a andar com Ele, o que está me distanciando de Deus. E eu tenho que crucificar. E que crucificar, querido, dói muito. Imagina quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, o sangue dele escorrendo, descendo até a última gota. E crucificar dói. É preciso eu e você nos crucificarmos a nossa carne com as suas paixões e os seus desejos, porque só assim nós vamos conseguir seguir a Jesus. O encontro de Jesus com o cego Bartimeu, né? Ele nos ensinou mais algumas coisas. E chegamos ao terceiro ponto. A maior cegueira que temos é espiritual. No verso 46, o que diz a palavra de Deus? Vamos ler lá juntos? Diz lá a Bíblia: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E ali estava Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Ele estava ali, sentado, parado, sem ter novidade de vida, sem saber o que fazer, sem futuro. Ele não pensava em futuro. O futuro dele era só abrir a mão e ficar esperando que alguém depositasse alguma coisa. Você já fechou os seus olhos alguma vez e tentou andar com os olhos fechados? É uma coisa terrível. Você não enxerga, você não vê e acaba batendo nas coisas. A maior cegueira que temos é a espiritual. É a falta de fé. É o não reconhecer Jesus como o justificador das nossas vidas. Mas naquele dia ele abandonou sua velha missão de pedir esmolas para sobreviver. Teve uma visão espiritual da sua verdadeira condição de pecador. Ele pegou a sua capa, jogou fora, viu que era pecador, viu que precisava de Jesus e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu imagino a alegria no coração daquele homem, quando as pessoas olharam para ele e disseram: olha, o Senhor Jesus está te chamando, vem, levanta.
e eu acredito que muita gente agarrou ele pelo braço, saiu arrastando ele, levando em direção de Jesus, e talvez as pessoas estivessem pensando o que vai acontecer, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala para ele: olha, o que você quer que eu lhe faça? Será que, eu não entendo, né? Tem hora que Jesus faz umas perguntas difíceis, né? Será que Jesus não sabia que ele queria ser curado? Jesus sabia. Assim como nos dias de hoje também, Jesus sabe da sua necessidade, Jesus sabe da sua dor, Jesus sabe do seu sofrimento, Jesus sabe do que eu e você precisamos. E Ele pergunta para você nessa noite: o que queres que te faça? Fale para você: o que eu quero que o Senhor Jesus faça na minha vida nessa noite. Nos dias de hoje, o Deus desse século, o diabo, tem cegado as pessoas. As pessoas estão cegas, não entendem, não veem, não ouvem a palavra de Deus, estão em busca de shows, de festas, de coisas que não representam o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. O maior problema da humanidade hoje é o pecado. O pecado está corroendo o homem, o pecado está destruindo o homem, e sem Jesus, o pecado vai levar a humanidade para o inferno. É preciso nessa noite, eu e você, reconhecermos o nosso estado de pecador e entender que só Jesus pode pagar esse preço por mim e por você. Vejam que o diabo cegou tanto a humanidade, queridos, que o sexo que foi criado por Deus para abençoar, para ser vivido dentro do casamento, está totalmente banalizado. Passa na televisão, nas novelas, aí pela rua, nós andamos, caminhamos, vemos jovens meninas, rapazes muito novos, com 13, 12, 14 anos, estão já na sexualidade, estão tendo relações íntimas nos bailes, nas festas, porque se tornou uma coisa normal, banalizada. E não foi para isso que Deus criou o sexo. Deus criou o sexo para ser utilizado dentro do casamento, entre um homem e uma mulher que se casam. Aleluia. O materialismo também cresceu de certa forma, que matar a pessoa por causa de R$5 se tornou normal. Se você vai ser, né, Deus que nos livre, mas normalmente num assalto, se você não tiver R$1, você está arriscado ser morto, porque o materialismo é o que vale é o dinheiro. Vimos agora com a Covid-19 como que as pessoas roubaram, e quantas pessoas morreram porque não tinham respirador. E por que não tinham respirador, querido? Porque as pessoas roubaram o dinheiro que era para ir para os hospitais. É o materialismo, é uma forma que mata as pessoas por causa do dinheiro. O divórcio e o adultério se tornou normal, até mesmo dentro das igrejas. Se não deu certo, eu vou me divorciar. Mas Deus não ama o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem, o próprio Jesus falou que teria que aceitar o divórcio. O adultério também é um pecado, e nós, como filhos de Deus, temos que nos afastar disso aí. O Deus desse século, o diabo, está querendo destruir a sua vida, a vida da sua família. O encontro de Jesus com esse cego aponta para a grande cegueira que Satanás tinha colocado na vida dele, pois conforme o texto original em grego, fala que ele não foi um cego a vida toda, ele estava cego, ou seja, ele estava na condição de cego.
Assim como muitas pessoas hoje estão cegas, não nasceram cegas. Muitos também se afastaram da casa de Deus, se afastaram da palavra de Deus. E nessa noite, Jesus está convidando a você a voltar. Olhe para trás, veja onde você errou, aonde você caiu e diga: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A cura da cegueira espiritual só acontece quando abandonamos o pecado e pedimos misericórdia a Deus. Jesus, tem misericórdia de mim. E no verso 30, lá de Marcos, capítulo 10, veja o que diz lá. Vamos voltar aqui, acompanhe na sua Bíblia. Jesus parou e disse: chame-no, verso 48. Aliás, desculpa, verso 49. Jesus parou e disse: chame-no, e chamaram o cego. E ânimo, levanta-se, ele está chamando. E no verso 50, lançando sua capa para o lado, ele deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. A coisa que tinha mais valor para ele, que era a capa. Aquela capa, querido, com certeza o guardava do frio, da chuva, de animais que vinham tentá-lo durante a noite. Ele ficava ali enroladinho. E ele entendeu, querido, que era a única forma dele ser curado, dele ser liberto, era abandonar aquela velha capa, a única coisa, o único bem que ele tinha, e seguir a Jesus. Queridos, o encontro de Jesus com o cego Bartimeu nos ensina muita coisa. Primeiro, que a pior cegueira é a falta de fé. Em segundo, é que a fé deve nos levar a seguir a Jesus. E em terceiro, e o último lugar, mas não menos importante, que a maior cegueira que temos é a espiritual. Eu quero convidar você nessa noite, após nós ouvirmos e compartilharmos essa mensagem, eu quero convidar você a ver qual é a capa que você precisa jogar fora. Após você entender que precisa da misericórdia de Cristo, eu te pergunto, qual a capa você precisa lançar fora nessa noite, para receber Cristo em sua vida e ser livre da cegueira espiritual? Eu não sei qual o seu pecado que está te incomodando e atrapalhando a sua vida. Talvez não seja um pecado de adultério, de fornicação, talvez não seja isso, mas talvez falta de perdão. Você não perdoa uma pessoa, um irmão, a sua esposa, e isso lhe impede, querido, de andar com Cristo, de ter fé em Cristo. Mas nessa noite eu quero convidar você a arrancar essa capa que lhe impede de andar com Jesus, de ter fé em Jesus e caminhar livre, assim como ser cego. Dê um pulo e pare de frente ao Senhor Jesus e deixe Ele cuidar da sua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos nessa noite por ouvirmos, Senhor Deus, a tua voz, a voz do teu Santo Espírito, ó Deus. Pai querido, nós queremos ter fé em ti, nós queremos ter uma fé que nos faça caminhar todos os dias contigo. Nós queremos ter uma fé que faça com que a gente possa vencer o pecado e crucificar o velho homem, os velhos costumes, os velhos pecados, em nome de Jesus. Pai amado, quantas pessoas nessa noite
estão tirando dos seus ombros a capa do pecado, a capa da culpa, a capa da tristeza, a capa da depressão, a capa do adultério, em nome de Jesus. Pai querido, nós repreendemos a ação de Satanás nas vidas dessas pessoas, que a partir de hoje, a partir dessa noite de sexta-feira, essas pessoas sejam livres de todo mal, livres de toda angústia, livres de toda acusação, porque o nosso Deus é o grande Deus, é o poderoso Deus. Pai, nós oramos assim, com fé, no Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite e tenha um final de semana maravilhoso, e eu espero você domingo às 10 horas aqui no culto online no canal da Paz Church São Gonçalo. E se você nessa noite deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mande uma mensagem aí no telefone, no zap que está aparecendo, peça oração, diga: olha, eu estou aceitando ao Senhor Jesus, e alguma pessoa vai entrar em contato com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, até a próxima. Paz.